Resolução número 28, de 6 de julho de 2012. Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL/BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28, inciso 3 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso 3 do Regimento Geral Provisório, com vistas a dar cumprimento às disposições dos artigos 10, 14 e 34, inciso V da mesma lei e de acordo com a deliberação adotada na sessão plenária ordinária número 8, realizada nos dias 5 e 6 de julho de 2012. Resolve. Capítulo 1º. Do Registro de Pessoa Jurídica. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, ficam obrigadas ao registro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAL/UF. Inciso 1º. As pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas. Inciso 2º. As pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas de arquitetos e urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Inciso 3º. As pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades de arquitetos e urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais, cujo responsável técnico seja arquiteto e urbanista. Parágrafo 1º. O requerimento de registro de pessoa jurídica no CAL/UF somente será deferido se os objetivos sociais da mesma forem compatíveis com as atividades, atribuições e campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo. Parágrafo 2º. É vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo, ou designação similar, na razão social ou no nome fantasia de pessoa jurídica se a direção desta não for constituída paritária ou majoritariamente por arquiteto e urbanista. Artigo 2º. O registro da pessoa jurídica a que se refere o artigo anterior será feito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federação de sua sede, CAL/UF, por meio do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, levando-se em consideração uma das seguintes situações. Inciso 1º. Pessoa jurídica com registro originário de Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, com cadastro transferido para o CAL/UF. Inciso 2º. Pessoa jurídica com registro originário de Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, sem transferência de cadastro. Inciso 3º. Pessoa jurídica requerente de novo registro. Artigo 3º. A pessoa jurídica com registro originário de Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, cujo cadastro tenha sido transferido para o SICAL, fica automaticamente registrada no CAL/UF de sua sede nas mesmas condições de seu registro anterior. Parágrafo único. No prazo de 180 dias a partir da publicação desta resolução, o CAL/BR disciplinará, em normativo específico, a atualização dos dados cadastrais da pessoa jurídica registrada na forma deste artigo. Artigo 4º. A pessoa jurídica com registro originário de Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, cujo cadastro não tenha sido transferido para o SICAL, poderá ser registrada no CAL/UF, mediante a comprovação de seu registro anterior, através de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, CRQ-PJ, ou documento equivalente que contenha, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Objetivos sociais.
Inciso 2º. Capital social. Inciso 3º. Data do registro no CREA, é. Inciso 4º. Identificação do arquiteto e urbanista responsável técnico. Parágrafo 1º. O registro de pessoa jurídica na forma deste artigo também será objeto de atualização cadastral, nos termos do parágrafo único do artigo 3º desta resolução. Parágrafo 2º. É facultado à pessoa jurídica de que trata este artigo efetuar novo registro no CAU, UF. Artigo 5º. O registro inicial de pessoa jurídica deverá ser requerido por meio do preenchimento de formulário próprio, disponível no SICAL, ao qual deve ser anexada a seguinte documentação. Alínea A. Ato constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, incluindo as alterações, ou se for o caso, a consolidação e as alterações posteriores. Alínea B. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Alínea C. Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, de cargo ou função do arquiteto e urbanista indicado como responsável técnico. Parágrafo único. Para a validação do RRT de cargo ou função será necessária a comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviços. Artigo 6º. As pessoas jurídicas que solicitarem registro no SCAL, UF ficam obrigadas, no ato da solicitação, a comprovar o pagamento, aos empregados e contratados, de salário mínimo profissional aos arquitetos e urbanistas, por meio de demonstrativo próprio, conforme estabelecido na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966. Parágrafo único. A pessoa jurídica que não atender o disposto no caput deste artigo terá seu pedido de registro sobrestado até que regularize a situação relativa ao cumprimento do salário mínimo profissional aos arquitetos e urbanistas. Artigo 7º. O processo de registro de pessoa jurídica será submetido à avaliação do CAU, UF que, no prazo de 30 dias, deverá: Inciso 1º. Deferir o registro, se é requerente atender aos dispositivos da Lei nº 12.378, de 2010, e desta Resolução. Inciso 2º. Promover diligências para saneamento de pendências, concedendo prazo de 10 dias para. Inciso 3º. Indeferir o registro, quando ficar configurada a sua impossibilidade. Parágrafo único. Caso a pessoa jurídica não atenda ao disposto no inciso 2 deste artigo, ou não promova o saneamento das pendências verificadas, o processo de pedido de registro será arquivado. Artigo 8º. Efetivado o registro em qualquer das situações previstas nesta resolução, a pessoa jurídica poderá, em conformidade com a legislação vigente, exercer as atividades relacionadas em seus objetivos sociais, desde que sob a responsabilidade técnica de arquiteto e urbanista devidamente registrado. Artigo 9º. É facultado ao arquiteto e urbanista, regularmente registrado no CAU, constituir-se em pessoa jurídica individual de arquitetura e urbanismo, nos termos desta resolução. Parágrafo único. A responsabilidade técnica que o arquiteto e urbanista assume em relação à pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo será contabilizada para o limite estabelecido no artigo 10 desta resolução. Artigo 10. Para fins de registro no CAU, um arquiteto e urbanista pode, simultaneamente, exercer a responsabilidade técnica por, no máximo, 3 pessoas jurídicas.